Em 12 de julho, o Congresso Nacional aprovou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente à LOA para o ano que vem. Esse foi um tema, inclusive, que a gente já trouxe aqui no canal. Um dos pontos mais importantes dessa lei, que define o que entra e como deve entrar na lei orçamentária anual, foi justamente a questão das emendas parlamentares. E dentre essas emendas, as que com certeza geram mais polêmica são as emendas do relator, também conhecidas como orçamento secreto. Mas o que exatamente é o orçamento secreto? Quando que ele surgiu? Quais são as regras? E quais são as consequências da implementação dele? É exatamente isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao Política Sem Textão, o canal para você entender assuntos de política, economia e cidadania de forma simples e didática. Já deixa o seu like aqui embaixo se você gostou do tema do vídeo e já aproveita também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Mas para começar a nossa discussão, primeiro a gente precisa entender exatamente o que são as emendas parlamentares. Afinal de contas, as emendas do relator são um tipo delas. Vamos lá. Basicamente, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, define o que, quanto e onde o governo deve gastar o dinheiro público. Essa é a lei que vai definir quanto dinheiro que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a segurança pública, quanto que vai para pagamento de salário de servidores públicos, etc. Quem propõe essa lei é o Poder Executivo. Afinal de contas, é ele quem vai gastar esse dinheiro do orçamento. Mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo. Deputados e senadores não têm tanto controle assim sobre o orçamento, até porque a própria Constituição Federal de 1988 já meio que engessa o orçamento da União, como explica o advogado especialista em direito constitucional Edson Fernandes. Qual é o limite grande do orçamento, vamos dizer assim? São as despesas obrigatórias. Quais são as despesas obrigatórias? Salário do funcionalismo, previdência, a aposentadoria que o INSS paga, parte já determinado vai para a saúde, parte vai para a educação, então já tem assim, como a gente fala, são verbas carimbadas dentro do orçamento. Estima a LDO para o ano que vem, para 2023, essa que foi aprovada, ela estima em 95% do orçamento comprometido já. Então assim, imagina que se até o executivo, que é quem propõe o orçamento, já tem pouco controle, imagina os deputados e senadores. Então a forma que os parlamentares têm de intervir no orçamento é justamente usando as emendas parlamentares. Essas emendas são literalmente adições de gastos propostas pelos parlamentares que ficam determinados dentro da LOA, dentro da Lei Orçamentária Anual. E a partir de duas emendas constitucionais que foram promulgadas pelo Congresso em 2015 e principalmente em 2019, o Executivo agora é obrigado a cumprir estas emendas parlamentares. Tem uma exceção aí, mas eu explico daqui a pouco. Existem 4 tipos de emendas parlamentares e 3 delas já estavam previstas na Constituição Federal. As emendas individuais, como o próprio nome sugere, são emendas indicadas por um único parlamentar, seja ele deputado ou senador. Já as emendas de bancada, apesar do nome, não são indicadas pelas bancadas temáticas no Congresso, como a bancada evangélica ou a bancada ruralista, por exemplo. Emendas de bancada, nesse caso, seriam emendas coletivas e se referem a propostas de caráter mais estadual ou regional. São esses 2 tipos de emendas parlamentares que são obrigatórios para o governo cumprir do orçamento. Para fechar a lista de emendas constitucionais, tem também as emendas de comissão ou técnicas, que são sugeridas pelas comissões técnicas dentro do Congresso, como a Comissão de Constituição e Justiça ou até a mesa diretora, por exemplo. Mas, Diego, tá faltando uma. Exatamente. E esse último tipo de emenda, que não está previsto na Constituição, é justamente a emenda da relatoria, a emenda do relator, também conhecida como orçamento secreto. Vamos entender melhor como ela funciona. Todo projeto de lei, para entrar em tramitação no Congresso, precisa de um deputado ou um senador que seja o relator.
dessa proposta de lei. Ou seja, ele precisa analisar o texto e emitir um parecer sobre aquele texto. E como o próprio nome sugere, as emendas do relator são emendas parlamentares propostas pelo deputado ou senador responsável pela relatoria da lei orçamentária anual, ou seja, o relator do Orçamento Geral da União. E esse novo tipo de emenda não é antigo não, ele é bem recente, mais especificamente ele foi implementado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do Orçamento de 2020, ou seja, foi aprovado em 2019. E como em teoria foi o próprio relator da LOA quem apresentou essas emendas, todas elas ficam no nome dele, desse único parlamentar. Mas vamos e convenhamos, não é o relator que decide todas as emendas que ele mesmo sugere. O mais comum é que outros parlamentares, sejam deputados, sejam senadores, procurem o relator para negociar partes deste orçamento, dessas emendas, desse valor que o relator tem disponível para distribuir. Mas como o direcionamento desses gastos ficam no nome do relator, os parlamentares que realmente sugeriram esses gastos ficam anônimos. E como explica o Edson, é por isso que essas emendas ganharam o apelido de orçamento secreto. Por que foi chamado de orçamento secreto? A gente fala, bom, mas se estava na lei, qual o problema, né? Mas por que foi chamado de orçamento secreto? Porque a forma como foi conduzida a distribuição desse dinheiro é que era secreta. Porque esse é um outro princípio que a gente tem que ter dentro do governo, porque são coisas públicas, receitas públicas, despesas públicas, o dinheiro é público. Precisa ter transparência. Por quê? Porque não tinha transparência. Né? Você, simplesmente o relator indicava para onde é que ia, como era emenda do relator, aparecia que era dele a emenda, quando na verdade não era, quando na verdade era alguém que tinha negociado com ele essa destinação. Essa falta de transparência, claro que foi alvo de questionamentos por parte da oposição ao governo, e um deles chegou ao Supremo Tribunal Federal, o STF. E em novembro de 2021, a ministra Rosa Weber, relatora desse caso no STF, decidiu por suspender a aplicação das emendas do relator no orçamento de 2022. Na decisão, que foi mantida depois pelo plenário do tribunal, a ministra determinou que tanto o Congresso quanto o governo federal deveriam adotar medidas de transparência sobre as emendas do relator. Ou seja, eles deveriam deixar claro quem pediu as emendas e também para onde esse dinheiro iria. Mas esse orçamento secreto tem algumas regras. Não é como se o relator tivesse um cheque em branco para distribuir. Não, essas emendas do relator têm um valor limite. E é isso que o Edson explica agora. Aí não é exatamente do orçamento, mas é da receita corrente líquida. A gente tem que é tudo que o governo arrecadar, 1% é emenda individual, então os deputados, senadores vão indicando, vai chegar a 1%, 1,2% de emendas de bancada, né, como eu falei, e a emenda do relator tem um truque aí, né? Por quê? Porque eu considero um truque porque como é que está escrito na lei, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já desde 19, que é limitado, a emenda de relator não é, né, você tem um limite, mas ele não pode ultrapassar a soma dos outros dois limites. Então, quer dizer, a gente calcula 2,2, é fácil, né? 1 de individual, 1 e 2 de bancada, 2,2. Mas veja, Diego, o relator, ele tem mais poder do que todos os individuais juntos e do que todas as bancadas juntas. Além disso, como eu já tinha adiantado antes, as emendas do relator não são impositivas, ou seja, o governo não é obrigado a pagar, como é o caso das emendas individuais ou de bancada, por exemplo. Mas não foi por falta de tentativa, não. O Congresso tentou tornar esse pagamento obrigatório na LDO que foi aprovada agora há pouco, mas, no fim, essa obrigatoriedade ficou de fora do texto final. Tá, Diego, mas no que isso importa na minha vida? Isso importa muito, porque o dinheiro que os caras estão negociando lá em Brasília é o nosso dinheiro. É a grana que eu e você
meros mortais, pagamos de imposto para o governo. Esse dinheiro que a gente paga é basicamente o dinheiro que tem no orçamento da União, disponível para o governo gastar. E é esse dinheiro que o relator do orçamento usa para negociar o apoio ou não do Congresso a um projeto ou lei que seja de interesse do governo. Deixa eu simplificar isso. Como o Edson já explicou mais cedo, cerca de 95% do orçamento da União é carimbado. Ou seja, a Constituição já determina para onde que esse dinheiro deve ir. Os outros 5% são dinheiro que o governo realmente consegue usar para gastar. São os chamados gastos discricionários. Com as emendas parlamentares impositivas ou obrigatórias, é destes gastos discricionários que o dinheiro sai. Então, esses 5% que o governo tem para gastar já diminuem. Então, imagina se as emendas do relator fossem obrigatórias também. O dinheiro que o governo teria para gastar seria minúsculo. Mas como essas emendas não são obrigatórias, então não é só o relator do orçamento que tem poder de negociar com o orçamento secreto. O poder executivo, o governo, também tem. Afinal, como é ele que executa o orçamento, se tiver algum gasto que ele precisar bloquear, ele consegue. E as emendas do relator são alguns dos poucos gastos que o governo pode contingenciar. Então ele pode usar isso como moeda de troca numa negociação para o apoio de parlamentares. Então o deputado pode votar a favor de um projeto de interesse do governo, por exemplo, se o governo garantir que a emenda que ele sugeriu para o relator vai ser paga. Então já deu para ver o quão importantes são as emendas do relator, o famoso orçamento secreto. Mas o que isso diz sobre a relação de poder entre o executivo e o legislativo? Eu me aprofundei mais nesses assuntos com o advogado especialista em direito constitucional Edson Fernandes. Para conferir a conversa completa, é só acessar o nosso Spotify ou o nosso Google Podcasts na descrição. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos. E aproveita e segue a gente lá no Instagram em @politicassemtextão para conferir os nossos conteúdos por lá também. Ajude também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e familiares. E aproveita, deixa nos comentários o que você acha do vídeo e talvez até uma sugestão de tema para a gente abordar aqui. Aqui do lado você vai encontrar 2 vídeos e o primeiro é sobre a LDO, o vídeo que a gente fez explicando o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e destrinchando um pouco mais sobre o orçamento da União. A gente fica por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.